crescer na intimidade. Jardim, Deus vinha, o homem ouvia a Deus. Depois do pecado, não tem mais tanta liberdade. Mata cordeiro, oferece o culto. Depois vem Abraão, levanta o altar e oferece o culto. Depois vem Moisés, estabelece o tabernáculo, o sacerdote entra no Santíssimo uma vez, o povo fica do lado de fora, estabelece o culto. Aí vem Jesus. Deus encarnou, Deus veio em forma humana, igual na casa de quem? Igual na casa de Abraão. Como foi que Deus aumentou a intimidade com Abraão? Vindo em forma humana. Quando é que eu sei que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu creio que o Deus que se fez carne em Cristo morreu por mim, pagou o preço por mim, intercede por mim. Quando eu creio que Deus se fez homem em Cristo, eu aumento o meu nível de intimidade com os céus. Por quê? Porque de Abraão a Cristo, todos oravam dizendo: Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tsidequeno. E tem um monte de títulos e nomes. Aí vem Jesus e aumenta a intimidade dizendo: quando fores orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia! Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai. Não é vai, não é eu estou aqui, o Pai está lá. Não, é intimidade. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Crê que Jesus é Deus encarnado? Então você tem intimidade com os céus. Quando chega na cruz, ele brada: está consumado, tetelestai. E o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima para não falarem que foi homem que rasgou. Foi de cima para baixo. O próprio Deus rasgou e diz: ninguém separa mais a minha igreja da minha presença. Em Cristo a intimidade foi aumentada. Então, irmão, você vai orar e diz: em nome de Jesus, está feita a oração. Aumentou o nível. Quem? Em Cristo Jesus. Então, Deus aumenta o nível de intimidade com Abraão, como? Vindo em forma humana. E o próprio Jesus é o Deus encarnado. Ele veio como homem. Eu gostaria que você repetisse isso. Por favor, diga: ele veio como homem. Jesus vem como homem, Deus encarnado. Olha o que Paulo diz. Talvez você diga: pastor, mas isso não entra muito na minha cabeça, eu não consigo entender assim direito não. Pois é, tenta entender que tu perde a cabeça, negue que você perde a sua vida, vai para o inferno. 1 Timóteo capítulo 3:16. Sem nenhuma dúvida, a grandiosa verdade revelada, ou eis o mistério da nossa fé. Ele se tornou um ser humano. Foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, anunciado entre as nações, aceito com fé por muitos no mundo inteiro e subiu para a glória. Está falando de quem? Do próprio Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Como homem, o diabo odeia isso, e a gente se firma nisso. Isso é alicerce para a nossa fé, irmão. Por quê? Porque o diabo derrubou o homem. Aí Jesus vem como homem. Aí eu olho para você e vejo que você é homem, e tu pensa que é anjo. Ora uma hora no monte, aí alguém chega perto: e aí, varão, pai do Senhor? Paz, manto. São que horas aí, varão? 11 remene véia.
Eu não preciso estudar a Bíblia, eu coloco o joelho no chão e o fax desce na hora. Só quem é humilde estuda, irmão. Está reconhecendo que não sabe tudo ou não sabe nada. Deus que é Deus se faz homem, você que é homem quer se angelicalizar. Esses dias o camarada estava dizendo que ele pode ser igual a Jesus. Jesus e eu é a mesma coisa. Ô bobão, Jesus não é só primogênito. Jesus é unigênito. Não tem ninguém como ele. Não há ninguém semelhante a ele. Unigênito. Então eu queria entender uma coisa. Reconhece suas fraquezas. Cheguei na casa de uma irmã. O Marcelo me conhece, tem mais liberdade comigo. E sabe como eu falo quando eu tenho liberdade. Que prova, hein, minha irmã? Que luta a irmã está passando. Antes que eu profetizasse, vai passar ela. Eu? Prova? Luta? Eu não. Falei, ah não. Eu na prova? Eu não. Deu vontade de não ajudar e dizer, vai ficar mais na prova agora. Você é humano. Você sofre. Você chora. Você fica depressivo. Tem dia que você quer pecar. Tem dia que você quer desistir. E o que eu faço, pastor? Vai virar desigrejado? Vai reclamar no Facebook? Não, vai pro joelho. Senhor, eu quero desviar. Senhor, eu quero pecar. Senhor, a minha carne está falando muito alto. Reconhece sua humanidade, pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus valoriza você como ser humano dependente da graça. Quanto mais humano é você, mais dependente da graça você também é. Então Jesus vem. Aí Mateus 4, o diabo olha para Jesus e diz, se és filho de Deus, transforma pedra em pão. Ou seja, age como Deus aí para eu ver humano. Aí Jesus olha para ele, tu quer que eu haja como Deus? Haja aí como Deus para eu ver. Tu quer que eu trabalhe como espírito? Haja aí como divino. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não vim aqui como divino para vencer você. Por quê? Você venceu o homem. Eu vim como o homem vencer você para provar para os homens que cheios da minha graça, eles também podem vencer você, sendo humanos. Dependentes da graça. Então reconhece que em sua humanidade a graça de Deus será mais evidente. Então, assim subiu o nível da intimidade de Abraão. Deus vem a ele em forma humana. Segundo lugar, o que Deus faz na casa de Abraão? Deus surpreende. Do que eu estou rindo? De Abraão. Não, pastor, você não pode rir de Abraão. Posso sim, ele também ia rir de mim se ele estivesse aqui. Irmão, tu tem que olhar para a Bíblia, igual eu estou falando, eram humanos. Lembra da segunda regrinha? O segundo alicerce que a Bíblia está construída? Queda. Abraão era caído, igual todo mundo. Qual foi o diferencial dele? Fé. E qual é o seu diferencial? Fé. É a mesma coisa. Olha o que ele diz. Capítulo de número 18, ele recebe os visitantes. Olha só o que ele diz no versículo 5. Trarei um... Sabe aqueles crentes que pregam para Deus, né? Vai orar. Querido Deus, eterno Pai, Criador. Aí, imagina o Abraão se sentindo. Chega para Deus e diz assim, ó. Trarei um bocado de pão, confortai os vossos corações. Depois disso vocês podem passar adiante, pois para isso viestes a mim. Olha o que esse cabra está dizendo. Viestes da minha casa para comer pão e para lavar os pés empoeirados. Eu sei que os senhores estão precisando de mim. Precisa não. Mas ele ainda não sabe. É óbvio. Quem pensa que Deus precisa dele é porque ainda não conhece Deus. Deus em graça chega na casa. Deus em graça se deixa ser servido. De repente Abraão diz assim, por isso viestes a mim, para terem os pés lavados, eu tenho água. Para comerem, eu tenho comida. Sou rico. Está precisando?
estou aqui para ajudar. Aí o que é que Deus faz? Surpreende. Cadê Sara? Tá na tenda. Ela vai ter um filho. Tu me dá água e pão, que qualquer um pode dar. Mas o que eu tenho para fazer na sua vida, nem você pode gerar. Eu vou te dar um filho. Aleluia! Depois Deus diz assim, sabe Sodoma? Seiló tá lá. Eu vou destruir Sodoma. Sabe Sara? Tá duvidando de mim? Não há nada impossível para mim. Nesse momento Abraão está dando a recuada e está entendendo. Ele me surpreende. Ele não precisa de mim, isso é verdade. Deus não precisa, nunca precisou, nunca precisará de você. Querido, Deus conta com a sua igreja. Precisar, Ele não precisa de nada. Somos nós quem dependemos totalmente de Deus. Então deixa eu te falar um negócio. Deus surpreende você. Você não devolve o dízimo porque Deus precisa. Você não oferta porque Deus precisa. É você quem precisa amar. É você quem precisa fazer sua parte. Por quê? Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Soberanamente Deus chega na casa de Abraão, mas Deus não entra. Deus para na porta e espera ele convidar. Deus chega na casa de Abraão, mas Abraão tem que fazer com que Sara prepare o bolo, seus servos preparem o novilho, e ele tem que trazer a água para lavar os pés do Deus que se apresentou humanamente para ele. Deus é soberano, mas ele não anula a sua responsabilidade. Cuidado com esse evangelho vagabundo. Já fui predestinado, Deus faz tudo, eu não faço nada. Mentira! A igreja é um povo predestinado, mas a igreja também é um povo responsabilizado por Deus. Tem que fazer sua parte, tem que trabalhar, tem que servir, tem que exercer, apesar da soberania divina. Então entenda, Abraão diz assim, precisava, não precisa mais. Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas. Então o Abraão que pensava que Deus foi ali para receber, passou a entender que Deus foi ali para dar. Mais tem Deus para te dar do que você dar a Ele. E quer saber mais? Como disse Davi, nada do que eu tenho dado a Deus é fora daquilo que Ele já me deu. Ou seja, tudo aquilo que damos a Deus veio dele para nós. Eu sei que você conhece essa, quer ver? Porque dele, origem, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Aleluia! Então, qualquer coisa que você oferece no culto, para a glória de Deus, já veio de Deus. Deus surpreende a gente. A gente pensa que a gente está fazendo demais. E Deus diz, tá não. Sou eu que estou te capacitando para fazer isso. Olha o que é que Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22. Cedo venho, trago comigo o meu galardão. Trago comigo o meu galardão. Pode repetir, o meu? Ok, só o meu agora. O meu, ok. E trago comigo o meu galardão, para dar a cada um, segundo as suas obras. Tudo que você faz na obra de Deus, é Deus que te capacita. Na vinda do Senhor, Ele vai te dar galardão. O galardão é dele. E a obra que você fez foi debaixo do poder dele. Então olha que Deus maravilhoso. Te dá poder para trabalhar para ele. Pega o galardão dele e dá para você. Eu te chamei, te escolhi, te capacitei e vou te galardoar pela obra que você fez debaixo da minha capacitação. Ai, irmão! Esse Deus é glorioso. Porque Ele nos surpreende. Você pensa que você está dando, tá não. Você está devolvendo. Deus deu mais para Abraão do que Abraão deu a ele. Efésios 3:20. Glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos e do que